Cristo és Cordeiro de Isso. Vamos então às crianças, quem ensaiou com a gente. Hoje é um dia especial, né? Hoje a gente está celebrando a ressurreição do nosso Rei Jesus. E a gente vai ter uma canção que as crianças vão ajudar a igreja a cantar. As crianças e os pré-adolescentes, não posso esquecer. Bem, queridos irmãos, estamos celebrando a vitória da cruz nesse domingo muito especial.
Vamos ter o nosso tempo aqui de meditação, celebrando a Páscoa, celebrando essa mensagem tão importante, tão fundamental à luz das Escrituras. Como nós sabemos, a Páscoa judaica, ela foi instituída por Deus lá no Antigo Testamento. E a primeira ela foi celebrada no Êxodo, quando o povo de Israel estava sendo liberto da escravidão no Egito pelo poder de Deus. Então lá nós temos a primeira Páscoa celebrada, e o cordeiro da Páscoa, que os israelitas deveriam ter como refeição naquele momento, comer às pressas, no momento ali de saída do povo lá do Egito, o sangue do cordeiro deveria estar sobre as portas das casas, né, naqueles que confiavam na palavra do Senhor, né, os israelitas. Então, este cordeiro apontava para o cordeiro, o verdadeiro cordeiro de Deus, o cordeiro, o Cristo, apontava para o sacrifício pleno, perfeito, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós ouvimos hoje cantado. E por este sacrifício, simbolizado lá, nós, os que cremos no Messias, no Cristo, somos salvos da ira, estamos protegidos pelo sangue derramado na cruz, somos libertos da pior escravidão que pode existir, pior do que a escravidão no Egito, que é a escravidão do pecado. Escravos do pecado, essa é a nossa condição desde a queda em Adão. Em Cristo, por esse sacrifício, nós somos libertos desta escravidão, nós somos reconciliados com Deus por meio desta obra. Por isso que debaixo da nova aliança, como crentes em Jesus, nós não celebramos a Páscoa no formato judaico, mas nós celebramos a vitória de Cristo na cruz e a sua gloriosa ressurreição. Então vamos aproveitar essa data para meditarmos um pouco mais a respeito da ressurreição de Cristo, a ressurreição que é a pedra fundamental das doutrinas do Evangelho. Como alguém já disse, sem a ressurreição, o Evangelho teria terminado como más novas. A cruz não teria poder para salvar. Por isso, a cruz é fundamental, é pilar da nossa fé. Como Paulo diz, se Cristo não ressuscitou, a nossa fé seria inútil e nós estaríamos ainda mortos nos nossos pecados. Portanto, a ressurreição é pilar fundamental da nossa fé, da nossa salvação, junto com a cruz. Por isso que é fundamental nós entendermos e crermos que a palavra de Deus afirma claramente que Jesus ressuscitou. Fato histórico. Fato histórico. Ele ressuscitou fisicamente. Ele ressuscitou em corpo, em carne, corpo glorificado, para nunca mais morrer. E os evangelhos nos trazem muitas evidências desta ressurreição, muitos testemunhos desta ressurreição. E hoje nós vamos então observar o relato no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 16, como nós sabemos, Marcos, o escritor deste evangelho é João Marcos, que ele é mencionado lá no livro de Atos, primo de Barnabé, e ele foi muito próximo a Pedro, ao apóstolo Pedro. Então, ele escreve este evangelho, muito provavelmente auxiliado pelo apóstolo Pedro, as memórias de Pedro, conforme o registro de Marcos. Sabemos também que este evangelho, ele é como dizem os estudiosos, mais direcionado aos gentios, público. Como nós sabemos, os evangelhos eles tinham alvos diferentes, públicos diferentes. Marcos mais direcionado ao público gentil, especificamente os romanos. Então ele é o evangelho da ação, os romanos muito práticos, muito objetivos, e você observa que o evangelho de Marcos ele é mais objetivo. O evangelho de Marcos é o evangelho do rei servo, Jesus o rei servo, aquele que não veio para ser servido, mas para servir e entregar a sua vida como resgate de muitos. Então nós observamos isso no evangelho de Marcos. E nós sabemos que a razão de ser dos evangelhos é exatamente apresentar os fatos da vida, da morte e da ressurreição de Cristo pelo testemunho dos
apóstolos, pelo testemunho dos apóstolos. Então, eles existem para realmente solidificar a veracidade dos fatos que aconteceram em relação a Jesus, sua vida, morte e ressurreição. E hoje nós vamos nos concentrar nos testemunhos da ressurreição. Esta verdade fundamental, pilar da nossa fé. Por isso é fundamental nós entendermos, nós procurarmos compreender à luz das Escrituras este fato, esta verdade, né, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E nós vamos observar pelos relatos aqui deste Evangelho, o destaque, a necessidade dos leitores, né, aqueles que têm contato com esse Evangelho, destes crerem nestes registros fidedignos que proclamam a ressurreição. Então, esse será o nosso assunto. Nós vamos observar alguns testemunhos dessa ressurreição histórica e vamos concluir com algumas aplicações para as nossas vidas à luz deste texto. Mas para iniciar, vamos ao nosso Deus, vamos orar mais uma vez, buscando graça na compreensão da palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e te adoramos, ó Deus, pois Tu és o Deus soberano, és o Deus onipotente, onisciente, conhece todas as coisas, tudo está desvendado diante do Senhor, inclusive os nossos corações, nossos pensamentos. Tu és o Deus onipotente, Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Tu és o Deus que enviou o Filho amado Jesus Cristo para a nossa salvação, e no nome dele estamos aqui hoje, Senhor, celebrando a vitória do Cordeiro, celebrando a gloriosa ressurreição de Cristo. Fala as nossas vidas, ó Deus, pela Tua palavra, solidifica a nossa fé, fortalece a nossa fé, Pai, nessas verdades tão importantes, tão caras, tão fundamentais para a nossa salvação, para o entendimento da realidade que nos cerca também, Pai, à luz do Teu Evangelho. Então pedimos a Tua graça, peço graça também para ser fiel à Tua palavra, que o Senhor fale aos corações, produza, Senhor, fé, a fé que não vem de nós, é dom, é graça, é o Senhor agindo em nós, a regeneração que só o Senhor pode operar, a edificação, o crescimento. Nós entendemos, ó Deus, a importância da Tua palavra sendo ministrada, e assim o Senhor operando, e assim nós oramos, Pai, na confiança do agir do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, vamos seguir a leitura ali de Marcos capítulo 16, você pode abrir aí a sua palavra, vamos projetar aqui também. Vamos observar então os testemunhos, as evidências da ressurreição do Senhor Jesus. O primeiro deles que nós podemos destacar é que o túmulo onde Jesus foi colocado, na manhã de domingo, estava vazio. Primeira evidência desta realidade, a realidade do fato histórico, a ressurreição do Senhor Jesus. Acompanhe comigo a leitura, Marcos 16, 1 a 4. Escute com atenção a palavra de Deus que diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Vamos por partes aqui no texto, meus irmãos. Então a Bíblia diz que Jesus morreu na tarde de sexta-feira. Crucificado na tarde de sexta-feira. E ele foi crucificado conforme Marcos capítulo 15, versículo 25, na hora terceira. E conforme a contagem do tempo, nos tempos bíblicos, eles contavam a partir do nascer do sol. Então, hora terceira, provavelmente 9 horas da manhã, aproximadamente 9 horas da manhã, o Senhor Jesus foi crucificado e ele morreu, segundo também o relato de Marcos, à hora nona. A hora nona, provavelmente, aproximadamente 15 horas da tarde. Então, o Senhor Jesus esteve pendurado no madeiro aproximadamente por 6 horas, até que ele então morreu. E ele foi colocado no túmulo na tarde desta terça-feira.
E Marcos nos diz aqui, o relato, este episódio, das mulheres, então, na madrugada de domingo, irem visitar o túmulo, no primeiro dia da semana. E nós temos aqui uma questão importante: Jesus ressuscitou no domingo, e o livro de Atos ensina que os discípulos passaram a se reunir para a comunhão e culto no domingo, no primeiro dia da semana. Por isso estamos reunidos hoje aqui, como fazemos a cada domingo para culto, celebrando a ressurreição gloriosa do Senhor Jesus. Mas notemos, o texto diz que essas mulheres, então neste glorioso domingo, saíram para embalsamar o corpo de Jesus com perfumes. Um gesto que demonstra, sem dúvida nenhuma, grande amor. Um grande gesto de carinho, de devoção. Elas estão indo lá para embalsamar o corpo do Senhor. Mas esse ato, além de demonstrar grande amor, evidencia que elas não estavam esperando a ressurreição. Esse é um gesto de amor, de alguém que está indo visitar um túmulo de um ente querido, como se fosse entregar flores. Um gesto que nós conhecemos, né? Um ente querido, lá, demonstração de carinho. Isso evidencia que elas não estavam esperando a ressurreição. Elas eram incrédulas em relação à ressurreição. E não só elas, os discípulos também. Os discípulos não esperavam a ressurreição. Mesmo com Jesus tendo dito isso a eles, como nós cantamos, as crianças cantaram. Jesus falou que viveria. Jesus falou para os discípulos que ele ressuscitaria, que ele venceria a morte. Era necessário a morte e a ressurreição, mas eles não conseguiram discernir isso e permaneceram parcialmente incrédulos. Por que isso? Dentre outras questões, isso ocorreu provavelmente, pois o entendimento deles a respeito de quem era Jesus e a obra que Jesus veio realizar ainda não estava plenamente estabelecido. Eles ainda não haviam compreendido plenamente quem é este Jesus, quem é este Cristo. Entendimento que vai se estabelecer pós-ressurreição e o derramamento do Espírito Santo. E então, ao longo do ministério, muito provavelmente eles ainda estavam influenciados por uma visão comum a respeito do Messias que viria, que ele seria um Messias, um grande conquistador político, um militar, um Messias terreno, que viria para libertar os israelitas que estavam debaixo do jugo do Império Romano. Então, com esta visão, o Messias não poderia morrer. E agora elas não entendem, os discípulos não compreendem bem a necessidade da morte de Cristo, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, esta realidade espiritual principalmente. Então, além desse entendimento ainda não pleno sobre o Senhor Jesus, eles obviamente não creram por causa da dureza do próprio coração. Há um aspecto espiritual nessa questão. A dificuldade, a incredulidade para com a palavra de Deus, que é compartilhada por todos nós. Desde a queda em Adão, nós temos essa dificuldade. Há essa dificuldade do coração humano crer na verdade da palavra de Deus, de suprimir esta verdade. Prefere crer em mentiras, prefere crer em qualquer outra teoria, mas quando se fala de palavra de Deus, bloqueio. Então, há um aspecto realmente espiritual, por isso que nós só podemos crer pela graça de Deus. Então veja, essas mulheres discípulas, parcialmente incrédulas, tristes, foram ao túmulo de Jesus, mas ao chegarem lá, elas são espantosamente surpreendidas. Elas encontram a grande pedra removida e o túmulo vazio, o corpo de Jesus não estava mais lá. Lucas capítulo 24, versículo 3, texto paralelo dos evangelhos, deixa isso bem saliente, bem ressaltado. Lucas 24, versículo 3. Mas ao entrarem lá,
não acharam o corpo do Senhor Jesus. O túmulo está vazio. Portanto, os evangelhos deixam claro que o corpo de Jesus foi colocado no túmulo na sexta-feira à tarde. O túmulo foi selado, né, com uma grande pedra. A poderosa guarda romana foi colocada para guardar o túmulo, mas agora, domingo de manhã, o corpo não está mais lá. E não há nenhum registro nas Escrituras e fora das Escrituras, indicando que alguém porventura tenha encontrado o corpo de Jesus. Tanto é que os líderes judaicos fariseus, assustados com este fato, com este testemunho, subornaram os soldados romanos que guardavam o túmulo para que eles espalhassem a mentira, afirmando que os discípulos haviam roubado o corpo de Cristo. Isso está em Mateus. Não está projetado aqui, mas nós podemos abrir lá. Mateus capítulo 28. Mateus 28, versículos 11 a 15. Mateus 28, 11 a 15, que diz ali: E indo elas, eis que alguns da guarda foram à cidade e contaram aos principais sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciãos, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhes que dissessem: Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Caso isto chegue ao conhecimento do governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. Eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. Esta versão divulgou-se entre os judeus até ao dia de hoje. Até o dia de hoje. Então, é interessante observar como Cristo ressurreto, após a ressurreição, ele já dá a grande comissão para os seus discípulos de irem proclamar a verdade, anunciando a ressurreição. Ao mesmo tempo, Satanás envia os seus mensageiros também para divulgar a mentira, para espalhar a mentira, para perverter a verdade, para desviar pessoas da verdade. Mas, meus irmãos, é só pensar um pouco que nós vamos perceber que essa teoria não faz sentido. Porque essa é uma teoria que se difundiu, que os discípulos, então, eles roubaram o corpo, eles esconderam o corpo, e para manter viva a chama da fé, eles inventaram a história da ressurreição. Mas essa teoria, ela não faz sentido, porque, em primeiro lugar, os próprios discípulos não estavam esperando a ressurreição. Os evangelhos deixam isso claro. Eles não esperavam, eles estavam incrédulos em relação à ressurreição. Mas supondo ainda assim que os discípulos então tivessem roubado o corpo de Jesus, e eles então inventaram essa história, sabendo que tudo isso era uma mentira. Eles então inventam essa história e eles têm a certeza que é uma mentira, porque eles roubaram o corpo. Mas eu pergunto, você morreria por algo que você sabe que é uma mentira? Uma coisa é você estar enganado, né? Você está iludido, pensa que aquilo é verdade e se compromete com aquilo. Outra coisa é você ter certeza que aquilo é mentira e então você se compromete com aquilo para manter aquela questão. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. A teoria de que os discípulos roubaram o corpo e inventaram o mito da ressurreição. E como nós sabemos, conforme a tradição e os escritos também, alguns discípulos nas próprias páginas das Escrituras morreram exatamente por proclamarem a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como mártires. A maioria dos apóstolos morreram como mártires exatamente por defender esta verdade: Jesus Cristo ressuscitou. Então, dizer que eles roubaram o corpo não faz sentido, não tem razão de ser esta teoria. Não restam dúvidas de que os apóstolos tinham certeza plena de que a ressurreição de Jesus foi verdadeira e, inclusive, a vida deles foi completamente transformada pela verdade da ressurreição, pelo poder da ressurreição atuando
na vida deles. Então, a questão aqui é que estamos lidando com um fato extraordinário diante dessa primeira evidência. O túmulo onde Jesus foi sepultado estava vazio e, como sabemos, as Escrituras afirmam que isso aconteceu exatamente porque Jesus, de fato, ressuscitou dentre os mortos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário aqui de Marcos. Ele diz o seguinte: a ressurreição de Cristo é a pedra de esquina da fé cristã, a coluna mestra do cristianismo. Nosso Redentor não está no túmulo. Você pode visitar o túmulo de Buda, Confúcio, Maomé, Allan Kardec, mas o túmulo de Jesus está vazio. Amém? Avançando no texto, vamos observar mais um testemunho da ressurreição, testemunho do anjo. Vamos ler a partir do versículo 5 até o verso 7, diz ali: entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto, mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia, lá o vereis, como ele vos disse. Então, conforme o relato de Mateus, texto paralelo, nós sabemos que trata-se aqui de o anjo do Senhor, como Marcos descreve, um jovem vestido de branco. O texto paralelo ressalta a figura do anjo, que traz aqui o testemunho da ressurreição. E o texto nos diz que as mulheres ficaram atemorizadas, assombradas com aquilo que elas estavam presenciando, estavam de fato testemunhando um evento extraordinário. Elas estavam começando a perceber o extraordinário milagre da ressurreição. E aqui nós temos a declaração, a primeira declaração sobre a ressurreição. O anjo diz para as mulheres, em outras palavras: não temam. Vocês estão buscando a Jesus, que foi crucificado, que foi colocado neste túmulo, mas ele não está mais aqui. Vejam o túmulo vazio, ele ressuscitou, Jesus está vivo. Jesus está vivo. E já temos ali, ele diz ali no final: lá o vereis, como ele vos disse. Já é censurada de forma branda a incredulidade delas, como ele vos disse. Elas já deveriam estar esperando a ressurreição. E meus irmãos, nós temos um detalhe aqui muito precioso no texto. Nós podemos notar aqui no recado do anjo para as mulheres a suprema bondade de Jesus para com os seus discípulos. Porque esses discípulos são os mesmos que vacilaram, que fugiram com medo quando Jesus foi preso, que desprezaram, esses discípulos parcialmente incrédulos, mas mesmo assim, Jesus, depois de ressuscitar, continua considerando eles como seus discípulos. Ide e dizei a seus discípulos. E isso é graça, meus irmãos. Isso é bondade. Jesus não despreza os seus discípulos que vacilaram, que caíram, que falharam, que negaram o Senhor. Aqueles mesmos discípulos que abandonaram Jesus, que desprezaram, assim como você e eu, muitas vezes, já tratamos as coisas do Evangelho com desconfiança, com desprezo, não dando a devida importância que deveríamos dar. Mesmo assim, Jesus ressurreto, graciosamente vai em busca dos seus discípulos fracos e os traz de volta, se encontra com eles. E notem, temos uma referência especial aqui a Pedro. Dizei a seus discípulos e a Pedro. Por que Pedro é mencionado em destaque aqui? Por que Pedro? Dizei a seus discípulos e Pedro. Pedro é mais importante que os outros? Creio que não. Creio que não seja essa a razão de um destaque especial para Pedro. Os irmãos lembram, Pedro foi aquele que negou Jesus 3 vezes. Não só negou, como blasfemou. Blasfemou. Ele pecou gravemente e chorou amargamente.
por seu pecado, pelo que ele fez. Em outras palavras, Pedro estava com seu filme queimado diante dos discípulos mais do que todos os outros. Talvez até os discípulos, até as mulheres poderiam pensar, ok, vamos falar para os discípulos, mas Pedro não precisa falar mais não, esse aí escorregou demais, esse aí pecou tão gravemente que não deve mais ser considerado discípulo de Jesus. O filme dele está queimado demais. Mas olha a bondade de Jesus. Olha a graça de Cristo. Olha o amor que constrange. Nós percebemos aqui uma ilustração bendita do que é o Evangelho, meus irmãos, que acolhe pecadores. Olha a bondade deste Cristo. Jesus sabe que Pedro está sofrendo. Jesus sabe a consciência de Pedro como está. Jesus conhece os corações. Jesus sabe como está o seu coração nesse momento. O que passa na sua mente nesse momento. Jesus sabe que Pedro está com a consciência atormentada pelo seu pecado, profundamente arrependido, e Jesus glorioso, que morreu na cruz pelos pecados e ressuscitou, ele continua considerando o desertor, o blasfemo, Pedro, arrependido, como seu discípulo. Ide e dizei a seus discípulos e a Pedro. Ele manda um recado especial. Fala para Pedro que eu vou me encontrar com ele, eu vou tratar com ele. E aí nós temos aquele episódio de Jesus e Pedro caminhando na beira da praia, lá em João capítulo 21, e a restauração de Pedro. Desta forma nós podemos entender, meus irmãos, como Jesus, morto pelos nossos pecados, ressurreto para a nossa justificação, trata cada um de seus discípulos que estão quebrantados pelos seus próprios pecados, mas que confiam nele e se voltam para ele. Isso ilustra, meus irmãos, a verdade de como pelas boas novas da ressurreição de Cristo, nós também somos feitos novas criaturas. Nós recebemos o perdão pleno para todos os nossos pecados, não importa qual tenha sido o pecado, do passado, do presente, do futuro. Justificação cobre todos estes pecados. A justiça de Cristo é feita nossa. Pelas boas novas da ressurreição de Cristo, nós temos uma nova esperança, nós temos recomeço. Nós podemos recomeçar pela fé no Cristo vivo. E isso alcança até mesmo o pior dos pecadores, como você, como eu, como Pedro, como Paulo se considerava também dos pecadores o pior. Essa graça alcança aqueles que se arrependem e se voltam para Cristo. Por isso eu digo, você que se afastou, você que porventura hoje está tentado a pensar que não é mais digno de ser discípulo diante da realidade dos seus pecados, ouça o recado do Cristo ressurreto. Avisa Pedro, ele não está fora dos meus planos. Avisa Pedro que eu quero me encontrar com ele. Você continua sendo discípulo. Com o seu pecado, com o seu arrependimento, volte-se para ele. Não corra, não se afaste. Volte-se para este Cristo. Trate com este Cristo. A pior coisa é se afastar. A melhor coisa é se voltar com o peso, com a culpa do nosso pecado, se voltar para este Cristo ressurreto, porque nele nós temos perdão, nele nós temos restauração, nele nós temos nova vida. Essa é a realidade do Evangelho. Jesus veio para os doentes, não aqueles que se acham justos por si mesmos. Ele veio para aqueles que sabem que precisam. Não posso por mim mesmo, eu preciso deste Cristo, eu preciso desta obra bendita da cruz e da ressurreição. Avançando no nosso texto, meus irmãos, vamos observar mais um testemunho da ressurreição histórica do Senhor, que são os depoimentos das testemunhas oculares, túmulo vazio, testemunho do anjo e testemunhas oculares do Cristo ressurreto. Vamos ler a partir do versículo 8.
E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, nada disseram a ninguém. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disto, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo, e indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a estes 2 eles não deram crédito. Então, relato aqui, nós percebemos o Jesus ressurreto começa a se encontrar com seus discípulos. Nós vemos as aparições do Senhor Jesus ressurreto em corpo, em carne, a muitos dos seus discípulos, apóstolos. E conforme o relato, a primeira testemunha foi quem? Quem foi a primeira? Maria Madalena, uma ex-possessa, liberta pelo Senhor Jesus Cristo. O apóstolo João, lá no seu evangelho, também dá destaque a esta aparição diante de Maria Madalena, aquele encontro tão belo, registrado também pelo apóstolo João, que está lá em João capítulo 20, versos 11 a 18. Então, a primeira testemunha, Maria Madalena, e temos um parênteses aqui, um aspecto de interesse apologético, de defesa da fé, pois para termos uma ideia, naquela época, naquela cultura, lá no primeiro século, o testemunho de mulheres era desprezado, inclusive era inválido nos tribunais, pois não era digno de confiança, não tinha credibilidade. Tanto que um filósofo pagão, lá do segundo século, chamado Celso, ele escreveu um tratado contra a fé cristã. Um filósofo incrédulo escreveu um tratado contra a fé cristã. Aliás, algo comum na história da humanidade, pensadores não cristãos atacando a fé cristã, como se isso fosse a coisa mais inteligente do mundo a se fazer. É só você atacar a fé cristã que você se torna cientista imediatamente nos dias de hoje. Então lá estava ele atacando a fé cristã. Nós temos Orígenes, um dos pais da igreja, ele escreveu um tratado, então, refutando, contra Celso. Ele refuta, então, os argumentos deste Celso. Mas um dos argumentos deste Celso era que o testemunho da ressurreição não tinha credibilidade exatamente pois teve mulheres como suas primeiras testemunhas. Tem uma frase que ele diz: a notícia da ressurreição veio de uma mulher histérica, uma mulher que estava fora de si, ela não estava em seu pleno raciocínio. Então ele argumenta nessa questão. E meus irmãos, os evangelistas, eles sabiam, obviamente, deste contexto cultural naquele tempo. Eles sabiam de uma certa dificuldade em relação ao testemunho de mulheres. E por que eles colocam, então, Maria Madalena como a primeira testemunha? Porque pare para pensar, se você estivesse procurando inventar o mito da ressurreição, inventar ou criar uma nova religião, você colocaria como primeiras testemunhas pessoas de peso, de destaque na sociedade, E por que eles colocam, então, Maria Madalena como primeira testemunha? Colocam porque simplesmente foi exatamente isso que aconteceu. Exatamente isso que aconteceu. Então, esse fato, em vez de tirar credibilidade, acaba, no final, colaborando para mostrar que os evangelistas, eles não querem impressionar ninguém com a sua própria história. Eles estão preocupados em registrar exatamente o que aconteceu. Eles não escondem nem a própria incredulidade deles, que eles não estavam crendo na ressurreição. E como nós sabemos, meus irmãos, isso ocorre, pois eles foram conduzidos pelo Espírito Santo e inspirados por Deus a registrarem com fidelidade os fatos do Evangelho. Fecha parênteses. E aqui os relatos, então, destacam Jesus
ressuscitou em carne, esteve com os apóstolos, comeu com eles, foi tocado por eles. E aqueles que foram tendo contato com o Senhor saíam para testemunhar aos outros. Nós temos um exemplo aqui, Maria Madalena, depois os dois que estavam no caminho para o campo, o caminho de Emaús, que Lucas registra também esse episódio. Mas perceba que se destaca na narrativa como aqueles que ouviam esses testemunhos não acreditavam. Eles não deram crédito às testemunhas da ressurreição, se repete na narrativa, não acreditaram, não deram crédito. E isso ressalta novamente a dificuldade, a dureza do nosso coração humano, incrédulo desde Adão, a dificuldade de crermos na palavra de Deus, a tendência em rejeitar a verdade, suprimir a verdade. E na sequência da narrativa, isso se destaca que o próprio Senhor Jesus censura a incredulidade dos discípulos. Um pouquinho mais à frente, no versículo 14, Marcos 16, 14, o Senhor Jesus, quando aparece aos seus, ele ali diz, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitar. Então, Jesus censura a incredulidade deles, indicando que eles já deveriam ter acreditado nos testemunhos das pessoas que viram ele ressuscitado. Ou seja, aqueles testemunhos já deveriam ter sido suficientes para os discípulos crerem, mesmo sem terem visto Jesus. Eles já deveriam estar acreditando naqueles testemunhos e, claro, na palavra que o próprio Senhor Jesus havia dado a eles. E com certeza, meus irmãos, isso tem implicação importante para as nossas vidas, leitores deste Evangelho. Depois de tantos anos do ocorrido destes fatos, nós não vimos o Senhor Jesus ressurreto. Lembram do episódio de Jesus e Tomé? Lembram Tomé? Tomé era o incrédulo, ele não estava crendo. E vamos ler esse texto lá em João, capítulo 20. João 20. João capítulo 20, versos 26. A 29. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos, chega também a mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. E aí então Tomé finalmente responde, Senhor meu e Deus meu. Belíssima confissão de fé de Tomé, reconhecendo a divindade de Cristo. E aí Jesus responde, disse-lhe Jesus, porque me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. E a forma como se desenvolve aqui a narrativa final no Evangelho de Marcos parece ressaltar exatamente essa questão. Os registros deste Evangelho devem ser suficientes para que creiamos na realidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Nós devemos crer nestes testemunhos que são fiéis e que estão hoje registrados aqui nos Evangelhos. Os testemunhos da ressurreição devem ser suficientes para que creiamos. Como diz lá o Evangelho de João, final do Evangelho, João capítulo 20, versos 30 a 31, o apóstolo diz lá, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro, estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eis a palavra de Deus que não falha, eis a palavra de Deus fiel. Nesta palavra devemos
confiar plenamente a palavra que Deus inspirou os seus apóstolos para ser registrada e preservou a nós esta palavra para que hoje pudéssemos crer nesta verdade e termos vida. Então, meus irmãos, finalizando aqui, esses são alguns testemunhos da ressurreição: o túmulo vazio, o testemunho do anjo, depoimentos das testemunhas oculares que foram registrados na Escritura. Vamos concluir aqui com algumas aplicações de tudo que nós abordamos aqui deste texto. Duas aplicações. Primeiro, à luz do que vimos, devemos crer na ressurreição de Cristo conforme o testemunho das Escrituras. Você e eu não vimos Cristo ressuscitado após a morte na cruz, mas devemos crer naqueles que viram. Devemos crer naqueles que viram, os apóstolos, e registraram tudo aqui nas páginas do Novo Testamento, conforme a inspiração do Espírito Santo, compondo assim a Escritura Sagrada, a Bíblia completa que temos em mãos hoje, com seus 66 livros, de Gênesis a Apocalipse. E está claro na Escritura que não existe salvação sem fé no Evangelho bíblico, ou seja, sem fé na morte de Cristo e ressurreição de Cristo Jesus. Não existe salvação sem fé neste Evangelho. Por isso eu pergunto, você já crê neste Evangelho? Você já crê que Cristo veio a este mundo, enviado pelo Pai, pelo poder do Espírito Santo, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu diante de muitas testemunhas e então ascendeu aos céus e hoje está à direita do Pai no trono, intercede por nós, e Ele vai voltar para julgar vivos e mortos e consumar a redenção de todos aqueles que creram nele. Você crê nisso? Creia. Creia sem reservas. Esta é a palavra de Deus que não falha. Leia a Bíblia. Leia. A própria Bíblia diz que a fé salvadora vem por ouvirmos esta palavra, termos contato com esta palavra. Existem muitas evidências que apontam para a veracidade da fé cristã extra-bíblicas, e elas são válidas, elas nos ajudam, mas o fundamento, aquilo que realmente conduz o coração dos eleitos à fé, é a palavra do Senhor. Tenha contato com esta palavra. Inclusive nós crentes, nós os que já cremos e que ainda lutamos com a nossa incredulidade, dúvidas, questionamentos, dificuldades, somos demorados para crer em vários momentos. Por isso, não deixe de orar ao Senhor. Não deixe de orar ao Senhor, para que os seus olhos sejam abertos, para que o seu entendimento seja iluminado pelo poder do Espírito Santo e assim você possa contemplar este Cristo vivo aqui na preciosa palavra. E como diz Romanos, capítulo 10, versos 9 a 10, vamos ler juntos este texto? Se com a tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém? E por fim, meus irmãos, pela ressurreição de Cristo somos feitos novas criaturas. A ressurreição do Senhor faz toda a diferença para as nossas vidas hoje, já no tempo presente. Cristo venceu a morte e por isso nós já podemos vivenciar uma nova vida. Nós já vivenciamos esta nova vida espiritual. E esse Cristo ressurreto é gracioso, como nós vimos, ele não despreza nenhum pecador arrependido que se volta para ele, como foi o exemplo de Pedro. O apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 16, 17, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Isso significa que pela morte e ressurreição de Cristo, recebemos nova vida, recebemos perdão pleno para os nossos pecados, somos justificados pela fé, avançamos em santificação, não somos mais escravos do pecado.
O crente ainda peca, o crente ainda falha, o crente ainda precisa confessar pecados. Aliás, essa é uma evidência, inclusive, de salvação. O apóstolo João deixa isso muito claro. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, o crente não é perfeito, não. Ele é falho, mas ele não é mais escravo do pecado. Ele foi liberto por Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Ele não é mais escravo. Esse é o poder da ressurreição atuando nos crentes, fracos, ainda lutando com as suas dificuldades, mas não mais escravos do pecado. O simples fato, inclusive, de existir incômodo, de você não estar mais à vontade no pecado, estar incomodado, isso já é evidência de graça. É a graça atuando, o crente não está mais à vontade, ele pode cair, mas ele vai prosseguir avançando em santificação pelo poder da ressurreição. O Espírito Santo habitando em nós e nos capacitando a viver diferente neste mundo caído. E se você já está em Cristo hoje, você que está crendo neste Evangelho, crendo de uma forma simples na palavra do Senhor, concordando com esta palavra, reconhecendo, confessando, concordando de coração, né? Crendo de coração na ressurreição e confessando esse Jesus, lembre sempre, essa capacidade não veio de você. Você não foi mais inteligente que os outros, você não foi mais esperto, você não foi... Não é porque você nasceu numa família cristã, tudo isso pode influenciar, mas não é o fator decisivo. Isso vem pela graça de Deus. Se não fosse a graça, jamais creríamos. Jamais estaríamos crendo nesta verdade da ressurreição. Quem nos capacita a crer é o próprio Deus no final das contas. É a graça dele. Nós cremos no Evangelho, nós cremos na ressurreição, nós cremos nas evidências em virtude da obra iluminadora e regeneradora do Espírito Santo. É um milagre. É o próprio Deus que, pela palavra, regenera o coração dos seus eleitos e os capacita a crer. Uma fé viva no Cristo vivo. Isso é graça, isso é o poder da ressurreição que atua em nós, os que cremos pela maravilhosa graça do Senhor. Como diz Paulo lá em Efésios, capítulo 2, versos 8 a 9. Vamos ler juntos também? Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja Deus pela gloriosa ressurreição do Senhor, pela fé que hoje temos neste Cristo vivo para a nossa salvação. Isso é graça do Senhor. E de acordo com a ressurreição de Cristo, nós temos também a esperança da nossa ressurreição futura, da nossa ressurreição em corpo glorificado, e isso ocorrerá na volta do Senhor Jesus Cristo, que se aproxima cada vez mais, e então teremos corpos glorificados, perfeitos para a vida eterna, e habitaremos novo céu, nova terra, que será restaurada também pelo poder da ressurreição, também pela vitória do Senhor Jesus Cristo na cruz e sua gloriosa ressurreição. Por isso nós temos essa bendita esperança da nossa ressurreição futura também, de acordo com a ressurreição de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor, obrigado por esses testemunhos fiéis que declaram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Pai, Te louvamos, ó Deus, pelo bendito Evangelho da nossa salvação, e reconhecemos aqui, Senhor, também a nossa fraqueza, a nossa dificuldade, Senhor, o nosso pecado, a nossa própria incredulidade. Confessamos diante de Ti, Senhor. Confessamos que somos pecadores, necessitados da Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, a crermos na Tua palavra. Fortalece a nossa fé, Senhor, neste Cristo vivo. Isso é graça do Senhor. E Te louvamos, ó Deus, porque esta é uma obra que o Senhor opera nos seus eleitos e o Senhor faz por completo. A boa obra que o Senhor começou, o Senhor mesmo vai completar. E é na dependência dessa graça, Pai, que nós celebramos a vitória do Cordeiro, que nós celebramos a vitória de Cristo. Que possamos ter, Senhor, este domingo lembrando, meditando, tendo alegria, tendo louvores em nossos corações pela vitória do Senhor, trazendo preciosa salvação, completa salvação para as nossas vidas, e é no nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém.
Amém, queridos? Vamos nos colocar de pé. Vamos cantar esse hino, Da Sepultura Saiu. Fazia tempo que nós não cantávamos esse cântico. Depois que agora a gente ouviu essa mensagem também, lembrando dos fatos históricos da ressurreição do Senhor, nós vamos cantar com alegria essa música. Eis morto Salvador, e na sepultura, mas com poder vigor ressuscitou. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. Tomarão precaução com seu sepulcro, mas tudo foi em vão para o Rei. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia, ressurgiu. A morte conquistou com grande glória. Oh, graças alcançou vida eterna. Da sepultura saiu, com triunfo e glória ressurgiu. Ressurgiu, vencendo a morte, o seu poder. Pode agora a todos vida conceder. Ressurgiu, ressurgiu, aleluia.